1 Samuel 6. Os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor nas terras dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviá-los a seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Senhor Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta. Lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber porque a mão sua se o não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe haveremos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens de vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima de vossos Deus e de acima da vossa terra, porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixariam ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas aos carros e levai aos seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei um cofre ao lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal e, se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro e a seus bezerros, encerraram em casa e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com a imagem das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes, e andaram os de Bet-Semes, fazendo a cega de trigo no vale, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, e se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué e Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E, vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom ao mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Askelon outra, por Gade outra, e por Ecrom outra. E como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus,
pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué e Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para o dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo, e a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós.